uma coisa que eu conversei muito com o Leandro Rodrigues, que tá pra vir aí, ele queria muito que a gente fizesse ao vivo. Aí eu falei pra ele, olha, por que a gente não começou no ao vivo? Porque o pessoal precisa entender o nosso modelo. Não adianta o pessoal vir aqui, a gente não passa pauta, não passa nada, o cara já chega assustado. Putz, o que eu vou falar lá? Então, o pessoal entendendo o nosso modelo, como funcionam as coisas, eu acho que fica mais fácil ir pro ao vivo. Então não adianta eu começar no ao vivo, sendo que a gente não passa uma pauta. Nenhum deles, a gente passou uma pauta. A gente tem um papelzinho, que normalmente o Rafael gosta de anotar, para não esquecer de alguma coisa. Mas eu, por exemplo, não costumo colocar papel. Não quer dizer que eu sei mais ou menos, é só uma pontuação do que dá pra gente falar. E na verdade, quem lembra das coisas tem um episódio que a gente começa, nem sabe o que vai falar e dá risada. Aí vocês não vê tudo, né? Mas é interessante. Logo no canal de cortes vai ter o making off aqui. Tem que colocar os erros. É que tem coisa que não foi gravada. E tem coisa que não pode nem sair, hein? Isso é verdade. Então, assim, são várias questões que eu acho interessante. Eu acho que o nosso modelo de construção do podcast, dos que eu conheço, pelo menos no Brasil, eu acho que ele é o único até agora. Né? A gente grava vídeo, grava áudio, traz convidados diferenciados, né? No sentido de modelos de vida, experiências diferentes. Traz assim conteúdo meio que exclusivo, acho que hoje no mercado, eu acho que hoje não tem nenhum conteúdo tão simples e tão completo igual a gente fez de automação. Então, exatamente. Por isso que eu considero ele foi um dos mais técnicos e bacanas que a gente gravou. Na verdade, todos são bacanas, mas o dele foi muito técnico, eu acho que foi muito claro, muito simples a forma que ele engraçado falou. que foi técnico, mas não foi chato. Não foi chato, não foi. É porque é uma conversa foi muito aqui. simples e foi rolando, pô. Até que a gente viu aqui, pô, citando bunker. É engraçado, a gente normalmente grava aqui de noite, né? Normalmente começa às 19 horas e termina lá 1 horinha, 2 horas de conversa, né? Até às 9 horas. Mas tem gente que saiu aqui quase 10 horas da noite e a conversa fluiu antes das câmeras, né? Começar a gravar. E depois a gente continuou conversando e não vai embora. Tem gente, por exemplo, o Alex Duque, que a gente terminou a conversa porque tinha que acabar logo, senão ia mais um tempo. A mulher dele ficou brava, mentira, ligou aqui. Aí quem mais? O Thiago mesmo, ele tinha prazo pra ir embora. Liberar, tem muito conteúdo passou. ainda. Era 9h30, ele tinha que sair, acho que a gente saiu daqui quase 11 horas. O da marcenaria também, ele tinha um compromisso depois, a gente até gravou meio que corrido, pressionado. Apesar que eu acho que durante no prazo que a gente teve foi bem interessante o que a gente conseguiu construir. Mas eu quero dizer o quê? Que esses mesmos convidados que vieram, eles têm muito mais coisa para contribuir. Não quer dizer que eles passaram... Muitos vão voltar. Eles não passaram tudo que eles sabem. Eles passaram, às vezes, assim, uma pincelada. Tanto que a gente não fica muito preso na apresentação, né? A gente fica preso o quê? O cara se apresente para saber quem é, mas no conteúdo que é importante. O que o cara faz da vida. A gente costuma, pelo menos, estudar um pouquinho o que ele faz, seja lá por rede social, ou, por exemplo, os primeiros eu, pelo menos, conhecia bastante. O Rafael me perguntava, mas o que esse cara faz mais? O que ele faz menos? Porque querendo ou não, tem convidados que vai ser mais próximo de mim, tem convidados que vai ser mais próximo e tem alguns futuros aí que são longe de Deus. Exatamente. Então a gente busca informações onde tem, né? Eu acho que é isso que dá pra gente citar. A ideia do Inloco é isso mesmo, trocar informações, desde que a gente tenha gente que conheça muito, desde que às vezes a gente não conheça, mas seja interessante pro conteúdo. Acho que todo mundo consegue contribuir. E desde que seja alguém bem famoso aí, que é o nosso objetivo, que a gente vai falar mais pra frente. Uma meta. Então assim, tem episódio que eu vou falar mais, de repente, porque eu conheço mais, tem episódio que o Rafael vai falar mais, porque ele conhece mais, e assim vai. E além disso, né, do que a gente viveu até aqui, né? Foram só 5 pessoas que vieram aqui, mas parece que é bastante gente já, né? Não sei se você tem essa sensação também. Hoje eu já tava perdido. Pô, episódio 5, não, pô, é o 7. Quê? É o episódio 7 hoje. Episódio 7. Então, assim, e aí o que a gente vai viver agora, né? Tem agenda confirmada aí. Para quem está nos acompanhando aí, Twitter, Instagram, Facebook, tá lá nossa agenda de gravação, agenda de divulgação logo na sequência a gente solta. É simples, é só colocar toda terça aí.
terça às 18 horas, às vezes pode atrasar, como atrasou de hoje. E os cortes? Os cortes é praticamente todos os dias. Às vezes, por ser corrida, um episódio muito longo e tal, pode atrasar um pouquinho, mas a ideia é que seja todos os dias. E para você que ainda não segue lá no canal de cortes, acompanha lá, vai estar no link da descrição aqui desse vídeo. Vai ter lá, assiste lá, tem os cortes picadinhos. Pô, tô interessado, vamos falar aí marcenaria. Pô, qual que é a diferença disso para aquilo? Vai ter lá explicadinho, um vídeo bem curtinho, não todo. A ideia é o quê? Que, por exemplo, quem não possa assistir 2 horas, por exemplo, aí vai ter o tema específico. Por exemplo, a diferença entre MDF e MDP. Então, é simples, você pega lá e assiste rapidinho. Então, a ideia dos cortes é essa. Construções, isso. Automação. Quem quer ver o tema inteiro, tem no link lá e assiste. É isso aí. Então, a ideia é essa, na verdade. Quem pode assistir 2 horas, assista, porque tudo é rico em conteúdo. Às vezes, nos cortes, a gente consegue colocar tudo num corte só. A minha ideia, eu tô tentando colocar 10 minutos em cada corte. Nada mais, nada menos. Alguns fica 15, porque senão fica o assunto na metade. Tem um tema específico, né? Então, às vezes é curtinho, 5 minutos, não é 10. Então, a ideia do corte é essa, que o pessoal acompanhe também. Quem segue o canal do conteúdo completo, também tem que seguir o corte. Não tem como. E para quem até não pode, né? Pô, eu tenho Instagram, Spotify, qualquer uma das 2 plataformas que eu saiba, você tem a opção de acelerar o conteúdo, né? Então, sim, às vezes a gente fala meio... A grande maioria tem hoje em dia. A gente fala meio vagaroso aqui, jeito mineiro. É que não é pra ser corrido também, né? Então às vezes fala, pô, meu, eles enrolam demais. Rapidinho vai entender, fica legal. E lembrando, a gente tem os podcasts, tem alguns que tem que atender alguns requisitos de quantidade de episódio para entrar, por exemplo, da Apple, né? Que é o podcast da Apple, que eu nem lembro o nome agora. Mas tem que atender alguns requisitos, então a gente não entrou lá por esse motivo. Mas, por exemplo, a gente já está no Google Podcast, já está liberado. Então a gente está no Spotify desde o primeiro episódio. E, enfim, a gente tem outros aí, Cast Podcast, tem outras plataformas que a gente já está. Show de bola.